Olá, sou Angélica Elisa Arenfeld, estou cursando licenciatura em História no Centro Universitário Internacional Uninter, na cidade de Videira, Santa Catarina. Em virtude da pandemia, o meu estágio será online, então hoje eu vim conversar com vocês um pouco sobre os primeiros habitantes do Brasil, que foram os índios, e da importância histórica dos indígenas para o nosso Brasil, desde a cultura deles, das vestimentas, da culinária, que hoje é muito usada em vários lugares do Brasil e do mundo, né? Então, como que os portugueses chegaram ao Brasil? Então, o rei de Portugal da época se chamava Dom Manuel. E ele determinou que Pedro Álvares Cabral viajasse para as Índias. Então, Cabral viajou para as Índias. Então, no dia 9 de março de 1500, ele saiu de Lisboa, que é a capital de Portugal. Só que no meio desse percurso, ele se perdeu. Ele saiu da rota que foi traçada pelo Vasco da Gama, que era um navegador da época muito famoso, né? Um navegador dos oceanos da época. Então, eles chegaram no Brasil no dia 22 de abril de 1500. O local que eles chegaram, que eles avistaram, né? Onde eles avistaram a terra à vista, foi em Porto Seguro, no estado da Bahia. Então, quando os portugueses chegaram à região que hoje chamamos de Brasil, eles encontraram vários povos indígenas que aqui já habitavam, né? Então, eles já estavam aqui, né? Então, como o Pedro Álvares Cabral acreditava que tinha chegado às Índias, então eles começaram a chamar esses povos que já estavam aqui de indígenas. Por isso o nome indígenas, né? Índios, né? Então, aos poucos, eles foram percebendo que eles não comiam carne humana, né? Eles utilizavam canoas para se deslocar pela água, né? Que era o meio de transporte deles da época. Eles viviam em aldeias que ficavam próximas ao mar ou dentro da mata, no interior da mata, né? E eles mesmo fabricavam as suas armas, que seriam os arcos, as flechas. Então, quando os portugueses, que os índios viram os portugueses chegando, foi um impacto muito grande para eles, né? Porque eles não usavam roupas, né? Eles andavam pelados pela mata, né? E quando eles viram os portugueses chegando, então eles tinham outras maneiras, né? Outros métodos de vestimentas, né? Então eles tinham os costumes totalmente diferentes, né? A alimentação deles também era muito diferente da alimentação dos índios, né? Os índios se alimentavam de raízes, eles caçavam, eles pescavam. Então, os primeiros indígenas que os portugueses encontraram aqui no Brasil foram os índios da tribo Tupi. Foi o primeiro grupo de índios encontrados porque eles se localizavam no litoral da Bahia, que foi aonde os portugueses chegaram, né? Então, o tipo de moradia deles são chamadas, né, de malocas, que são construídas de tronco de árvores e palhas. E a organização deles era circular, aldeia circular, né? Então, eles tinham as malocas, uma do lado da outra, né? Em formato de círculo. E como eles viviam, como eles buscavam o alimento deles. Então, como eu já falei anteriormente, eles viviam da caça, eles pescavam e eles viviam da agricultura também, que era uma agricultura de subsistência. O que é essa agricultura de subsistência? É plantar para o próprio consumo. Então, eles plantavam as raízes, né? Eles plantavam o alimento deles e depois comiam o alimento deles. Os alimentos que eles mesmos plantavam, né?
Então, quando esses alimentos acabavam, então eles saíam daquele local onde eles estavam e iam para outro local, aonde eles encontrassem uma terra fértil que eles pudessem plantar novamente, né? Então, esse povo, esses índios, né, que saíam daquele local para procurar outras terras, eles eram povos seminômades, porque eles estavam sempre mudando, né? Então, eles não ficavam em um local só. Eles iam mudando as suas tribos de acordo com as suas necessidades, né? As necessidades daquela época. Então, no Brasil, existiam quatro grupos etnolinguísticos. O que significa etnolinguísticos? Que possuem culturas e línguas comuns. Quais eram esses grupos? Então, eram os tupis, os macro-G, aruaque e os caraíbas. Então, os tupis, eles eram encontrados no litoral, né? Eles se localizavam mais no litoral. O macro-G ou tapuia, né? Também chamados de tapuia, eles eram encontrados na região do Planalto Central. Os aruaques eram encontrados na região da Amazônia, como os caraíbas, também eram encontrados na região amazônica. Então, os tupis, eles eram conhecidos também como tupiniquins, ou tupinambás, né? Esses foram os tupiniquins. E os tupinambás, eles foram os primeiros a fazer contato com os portugueses quando eles chegaram ao Brasil, né? Então, agora, vamos falar um pouco sobre a moradia dos índios, né? Então, eles viviam em aldeias que também podem ser chamadas de taba, né? O que é uma aldeia ou uma taba? É um conjunto de ocas. E o que são as ocas? É uma casa indígena que é construída com galhos de árvores e são cobertas com palhas e folhas de palmeiras, que também são conhecidas como sapê, né? Folhas de sapê. A diferença entre uma maloca e uma oca. A maloca, todos da tribo podem viver na mesma construção, né? E as ocas, ela é habitada por uma única família. Então, essa é a diferença da maloca e da oca. Então, depois da chegada dos portugueses, os índios, eles sofreram muitas mudanças, né? Uma série de ataques, né? Eles foram escravizados, os portugueses trouxeram muitas doenças para eles, né? Então, antes da chegada dos portugueses, eles, né, não existia doença. Então, depois, eles trouxeram muitos vírus, muitas doenças. Então, por conta disso, a população indígena foi diminuindo ao longo do tempo, né? Muitos índios foram morrendo. E hoje em dia, existem várias populações indígenas espalhadas pelo Brasil, que seriam os pataxós. Os pataxós, eles estão localizados na Bahia. Inclusive, no ano passado, eu visitei os pataxós lá na Bahia. Nossa, a cultura deles é muito 10, muito legal mesmo. Os guajajaras, que são um dos povos mais numerosos, e atualmente eles sim estão situados no Maranhão. No Maranhão, a gente encontra os guajajaras. Os caigangue e os guaranis, eles estão localizados na região de Santa Catarina, mais precisamente na cidade de Chapecó. Também os xoclengues, eles estão situados no Vale do Itajaí, que também fica em Santa Catarina. Então, vamos falar um pouco agora dos chefes da tribo. Então, os chefes. O cacique, ele é o chefe geral da aldeia, né? Aí tem o pajé e o xamã, que esses exercem o papel religioso da tribo. Eles têm grande influência
sobre as pessoas da aldeia. Então, os índios da aldeia acreditavam, né, que eles tinham poderes mágicos, os poderes da cura, eles adivinhavam, eles acreditavam que eles tinham o poder, uma força da natureza, né? A religião deles é politeísta, que significa acreditar em vários deuses. Então, quais eram esses deuses que eles acreditavam? Um dos deuses era chamado de Tupã, que era o raio do trovão. Guaraci era o deus do sol e a Jaci era o deus da lua. Então, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles abominaram a religião dos índios, né? Porque a maioria dos portugueses eram católicos. E o que eles fizeram? Eles tentaram catequizar os índios para que os índios virassem católicos, né? Seguissem a mesma religião deles. Eles faziam missas para que os índios participassem, né? Para que deixassem a cultura deles para seguir a cultura dos portugueses. O trabalho dos índios, ele é dividido entre homens, mulheres e crianças. As crianças são chamadas de curumins. Os homens, eles têm o trabalho dentro da tribo da caça, né? Eles caçam, eles pescam e eles fabricam as armas. As mulheres, elas fiam e tecem o algodão, né? Para fazer a redes, esteiras, elas fazem peças de cerâmicas, elas cuidam da bebida e da alimentação. As crianças, os meninos acompanham os homens, né? Então, no caso, seus pais, para já irem aprendendo o trabalho, né? As meninas, elas ficam com a mãe, elas acompanham a mãe no serviço doméstico, né? Para já irem também aprendendo como cuidar, né? Da família, né? Então, com 13 e 14 anos, as crianças, eles passam por um ritual. Os meninos, para virarem homens, né? Então, eles fazem todo aquele... Eles têm na cultura deles, eles têm... Ai, como é que eu posso dizer? Eles têm um ritual. Então, eles fazem aquele ritual para os meninos virarem homens. E também fazem o ritual para as meninas virarem mulher. Então, isso faz parte da cultura deles, né? Da cultura indígena. Então, a história do povo indígena é uma história muito triste, né? Porque milhares de índios, eles foram dizimados, né? Por mais que eles lutassem naquela época, mas eles não tinham as mesmas armas que os portugueses tinham, né? Os portugueses tinham armamentos mais pesados, né? E mais ainda... as doenças que eles trouxeram, né? Então, isso fez com que vários índios morressem, né? E se os índios não... Eles escravizaram os índios, né? Então, como eles tinham armas, vários índios foram mortos porque não aceitavam, né? Serem escravizados. Então, o que eles faziam? Eles matavam os índios. E isso fazia com que os outros ficassem com medo e aceitassem, né? Serem escravizados pelos portugueses. Então, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, existiam 4,5 milhões de indígenas, né? E ao longo desse tempo, essa quantia foi diminuindo, né? Porque por causa das mortes, das doenças... acredita-se que hoje em dia existem em torno de 180 mil indígenas no Brasil todo. Uma coisa muito importante que foi criada, né, foi a FUNAI. Então, é a Fundação Nacional do Índio. O que a FUNAI
ela tem como objetivo defender as comunidades indígenas e ela desperta também para despertar, no caso, despertar o interesse da sociedade pelos indígenas, né? Eles fiscalizam e protegem as terras ocupadas por eles. Então, até hoje em dia, as terras indígenas, elas são as responsáveis pela preservação da natureza, porque como a FUNAI protege, elas são protegidas, então elas são áreas de preservação, né? Porém, ainda são alvo de desmatamento, né? De muito desmatamento. Então, por isso, até hoje em dia, os índios, eles precisam lutar para defender a sua tribo, né? E manter as suas terras. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigada. Até logo!